Encerra-se hoje o ciclo de debates frente a frente com os principais candidatos às eleições legislativas de 6 de outubro. Por acordo e organização conjunta da RTP, da SIC e da TVI, o último debate coloca frente a frente Rui Rio, presidente do PSD, e António Costa, secretário-geral do PS e chefe do governo em funções. Estamos no pavilhão do Conhecimento em Lisboa para este debate de cerca de 1 hora. Por sorteio, a primeira pergunta é dirigida a Rui Rio. A última intervenção será de António Costa. Meus senhores, muito boa noite, António Costa. Muito boa noite, Rui Rio. Começo por si. O senhor acusa o governo de António Costa de não ter aproveitado o clima económico favorável para fazer reformas. Disse até que tratou do presente sem cuidar do futuro. Geriu o presente sem cuidar do futuro. O que lhe pergunto é se considera que estes últimos 4 anos foram uma oportunidade perdida para o país. Boa noite a todos. Considero que foi uma oportunidade perdida porque nós tivemos uma conjuntura altamente favorável e essa conjuntura serviu efetivamente para alguma redistribuição, o que é positivo, é cuidar do presente, mas não serviu para tratar do futuro. E se nós olharmos, por exemplo, àquela recente máxima das contas certas, o PS conseguiu finalmente na sua vida, uma vez fazer as contas certas, nós temos de ver o que é que são as contas certas. Porque, olha, o Orçamento de Estado continua a ter um déficit estrutural. Portugal tinha deixado de ter um déficit externo e agora tem déficit externo outra vez. Melhorou aquilo que se chama o déficit nominal. Pronto, déficit do orçamento, déficit nominal, não o estrutural. Mas melhorou porquê? Porque o Governo fez alguma reforma? O Governo fez algum esforço para isso? Não. Olha, melhorou porque os juros da dívida pública baixaram imenso por conta da política do Banco Central Europeu. Os dividendos do Banco de Portugal cresceram de uma forma brutal. Tem mais 1.000 milhões de euros do que tinha na legislatura anterior. Aumentou a carga fiscal e reduziu o investimento público. Reforma do governo que levasse a contas certas e crescimento? Nada. É a conjuntura que empurra para esta situação. Pior ainda, temos um aumento da dívida pública, não temos um aumento do rácio da dívida, mas a dívida em valor absoluto subiu. E ainda temos uma degradação enorme dos serviços públicos. Portanto, tudo isto, digamos, contra. A favor, realmente o déficit nominal ficou pequenino, é de 0,2%. António Costa, como é que reage a estas acusações e como é que explica que com a conjuntura que teve nos últimos 4 anos, chegue ao final desta legislatura a crescer mais ou menos aquilo que estava a crescer Passos Coelho no mesmo período? Muito boa noite a todos. Boa noite, Dr. Rui Rio. Bom, a melhor demonstração que nós não andamos ao sabor da conjuntura foi o facto de, pela primeira vez, desde o início deste século, Portugal ter conseguido crescer acima da média europeia. De 2000 a 2017, ou estivemos estagnados ou estivemos em recessão. 2017, 2018, 2019 e, de acordo com todas as previsões, os próximos anos vão ser os primeiros anos onde crescemos acima da média europeia. Isso chega, e crescemos acima da média europeia. Estão a puxar essa média para baixo, e crescendo acima da média europeia, reduzindo para metade a taxa de desemprego, com 350 mil novos postos de trabalho, e 92% dos quais com contratos definitivos. Este crescimento foi sobretudo impulsionado pelo investimento das empresas e pelas exportações, ou seja, pela confiança que incutimos na economia. E a estratégia de reposição de direitos, reposição de vencimentos, reposição de rendimentos, deu confiança para aumentar o investimento, para criar emprego e, com o emprego, termos contas certas. E conseguimos, de facto, ter o déficit mais baixo da nossa democracia e o rácio mais baixo da nossa dívida pública, e o objetivo que temos é prosseguir esta trajetória de forma a que a dívida fique abaixo dos 100% do produto no final da próxima legislatura. Mas não me respondeu em relação à questão do crescimento. Certamente no programa macroeconómico 2015, que entretanto foi alterado, como sabemos, previa crescer muito mais, as metas nunca foram alcançadas. A minha comparação era se sente alguma... Enfim, se sente algum... Como é que eu posso colocar a questão? O facto de estar nesta fase, quase no final da legislatura, basicamente com os mesmos números de crescimento de Pedro Passos Coelho, que sentimento é que lhe provoca? A ver, o que nós temos que perceber em que período é que estamos a viver. Nós estamos a viver num período onde houve uma desaceleração geral de grande parte das economias europeias e a verdade é que até 2017 nós crescemos sempre abaixo da média europeia. E desde 2017 estamos a crescer acima da média europeia. E ao mesmo tempo que há uma redução do desemprego,
que houve uma melhoria dos rendimentos e que houve uma reposição muito forte de investimento nos serviços públicos. Que têm problemas? Claro que têm. E por isso é que nós dizemos, queremos fazer mais, queremos fazer melhor e estamos em condições para fazer mais e melhor. Falemos então, Dr. António Costa, Dr. Rui Rio, falemos então sobre esse investimento público. De facto, em 4 anos o investimento público praticamente desapareceu. O impulso do crescimento económico e dos resultados económicos do país foram sobretudo da devolução de rendimentos e da iniciativa privada do investimento das empresas. Mas agora vai avançar o aeroporto de Montijo, por exemplo, vai avançar, há um investimento na ferrovia, há novas travessias no Tejo, nomeadamente, há planos de recuperação. Está em estudo? Não está? Que eu saiba, não. Não há nova travessia no Tejo nos próximos anos? Não está previsto. Nós, nesta legislatura, eu chamei a atenção que era muito importante que o Programa Nacional de Investimentos para a próxima década fosse pela primeira vez objeto de discussão na Assembleia da República e votação pelo menos por maioria de 2/3. Felizmente foi aprovado por maioria de 3/4 dos deputados e não prevê nenhuma nova travessia. Não. Mas, tendo sido aprovada, e era aí que eu queria chegar, tendo sido aprovada por essa maioria, o Dr. António Costa manifestou-se muito preocupado com as dúvidas existenciais manifestadas recentemente por Rui Rio. E, portanto, a minha pergunta primeira é para Rui Rio. Que é exatamente porque é que surgiram essas dúvidas existenciais depois deste consenso relativamente alargado no Parlamento em que foi aprovado o Plano Nacional de Infraestruturas 2030. Sim, eu também falo sobre isso, mas deixe-me dizer uma coisa. Portugal é dos países que menos cresce da União Europeia. Portanto, cresce acima, por exemplo, na zona euro, cresce acima um bocadinho da zona euro, mas só há 2 países a crescer abaixo da média, que é a Alemanha e a Itália. Aqueles com quem nós temos de comparar, os mais pobres, os menos ricos, os mais pobres, digamos assim, crescem muito mais. Tanto que o PIB per capita, digamos, o rendimento per capita em Portugal foi caindo e neste momento é o 3º pior da zona euro. Terceiro pior, exatamente, terceiro pior da zona euro. Portanto, o crescimento económico que nós tivemos é um crescimento económico induzido de fora e muito pior que aqueles que são os nossos principais concorrentes. É preciso que se diga isto. E depois há aqui uma coisa que as pessoas não sabem. Isto que eu vou dizer, as pessoas não sabem. Se o crescimento económico fosse fantástico, se a política portuguesa estivesse fantástica, as pessoas não se iam embora. As pessoas emigraram no tempo da Troika com o aperto e agora deixariam de emigrar. Quantas pessoas emigraram de 2016 até 2019, já com as projeções de 19? 330 mil pessoas. Não sei se têm noção disso. Emigraram 330 mil pessoas. Não é porque estejam contentes. Sabem o que são 330 mil pessoas? Bom, é a cidade, espera, quem a conhece bem, porque é a cidade do Porto, que é a sua e a minha, e Viana do Castelo juntos. Os municípios de Viana do Castelo e do Porto juntos são 330 mil pessoas. Se as outras pessoas, mais ninguém saísse do país, aquelas 2 cidades hoje estavam sem ninguém nestes 4 anos. Isto são dados oficiais. Então, entraram também alguns, naturalmente, não é? Mas qual é o contentamento das pessoas perante então, antes de avançarmos para os investimentos e para as obras públicas... Mas eu falo dos investimentos das obras públicas também. Já voltaremos, mas como lançou esta questão, parece-me que é significativo tentar ouvir aqui a resposta de António Costa sobre estes números. 330 mil pessoas que saíram portugueses. Eu não sei quais são os dados, qual é a fonte do Dr. Rui Rio. Podemos tentar indagar qual é a fonte, oficiais. Os números oficiais. Observatório da Imigração. Os números oficiais que eu conheço é que o saldo migratório desde 2017 passou a ser positivo. Ou seja, entre as saídas e as entradas, desde 2017, o saldo é positivo. Esses são os números oficiais que existem até 2017. Não há ainda números de 2018 e muito menos de 2019. Não, o que eu tenho aqui é 2018 seguro e 2019 em projeção. 2018 saíram 259 mil e projeta-se 330 no total dos 4 anos, não é? O que eu digo é o seguinte, os números oficiais que temos existem até 2017. E em 2017, pela primeira vez, o saldo migratório foi positivo. Ou seja, o número de pessoas que saíram do país e o número de pessoas que vieram viver para o país, pela primeira vez, desde há muitos anos, foi positivo. Ou seja, mais gente a vir e menos gente a sair.
Bom, vamos ficar aqui com esta dúvida até esclarecimento posterior, seguramente, nomeadamente com a ajuda do Instituto Nacional de Estatística. Mas eu tenho que retomar aqui a questão dos investimentos nas grandes obras públicas e o investimento público, digamos assim. Que dúvidas existenciais, como chamou António Costa, é que o Dr. Rui Rio tem agora sobre o novo aeroporto do Montijo, nomeadamente, e eventualmente também sobre a alta velocidade ferroviária? Sobre o Montijo, não tenho dúvidas. Quem tem dúvidas ou quem pode ter dúvidas é o estudo de impacto ambiental. Aquilo que nós não concordamos é que o Dr. António Costa diga assim: independentemente do que der o estudo de impacto ambiental, tem de ser o Montijo. Independentemente do que for a discussão pública, tem de ser o Montijo. Não. Em função do estudo de impacto ambiental, que entretanto saiu, mas quando o nosso programa foi aprovado ainda não tinha saído, e a discussão pública, que ainda está a andar, em função disso é que se vê se o Montijo é viável ou não. Agora, é evidente que é o Montijo que está à frente, é evidente que é cómodo para Portugal que se consiga resolver com o Montijo. Isso está certo. Agora, o que nós não podemos fazer é passar completamente por cima do estudo de impacto ambiental, passar por cima da discussão pública e do que possa custar a solução do Montijo. Agora, é só o que nós dizemos lá, Alcochete, é só se por acaso tudo isto for demasiado grave. Quanto ao TGV, não há TGV nenhum. Aquilo que está no nosso programa é um comboio de alta velocidade. A alta velocidade tem diversos escalões. Um TGV era aquilo que no governo PS anterior, no tempo do engenheiro Sócrates, que iam fazer, que é pôr o Porto de Lisboa numa hora e 15, não é isso. Nós queremos que seja uma velocidade a mais de 200 km/h uniforme, ou seja, na linha toda. Não é? Tem momentos da linha mais rápido e momentos da linha mais lento. Portanto, de uma uniforme, a demorar 2 horas e pouco, não é? Isso é aquilo, à volta de 2 horas. Não é, efetivamente, um investimento brutal para fazer uma hora e 15. Por outro lado, as condições de Portugal, há 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos atrás, 8 anos, eram completamente diferentes das que são agora. E mesmo assim, ninguém está a propor um TGV. E aquilo que está proposto, que nós estamos a dizer, está no plano de investimentos que também tenho aqui, se for preciso, no mas PNI20, já, no no Plano meio Nacional destes de papéis, também já não sei onde está, mas está aqui também, justamente previsto, consoante foi aprovado na Assembleia. António Costa, sublinhando aquilo que já tinha dito várias vezes, que defendendo, como tem feito, que grandes investimentos do país sejam aprovados com uma maioria de 2/3, mas perante este tipo de dúvidas e sugestões avançadas agora por Rui Rio e pelo programa eleitoral do PSD, parece-lhe que esse consenso está ameaçado e que a execução das obras pode ser posta em causa, nomeadamente a execução em si ou o prazo das mesmas? O que eu acho que é muito preocupante é a inconsistência do PSD ao longo dos tempos sobre questões que são fundamentais. Quando o PSD era liderado pelo Dr. Marcos Mendes, foi o campeão contra a OTA e defendeu a solução Alcochete. Depois veio o Dr. Pedro Passos Coelho e pôs em causa Alcochete e disse que não era necessário aeroporto nenhum. Depois, Passos Coelho, numa segunda fase, disse que vamos ter uma solução complementar à Portela, que é Montijo. Este governo, por uma questão de estabilidade nas decisões em matérias de obras públicas e tendo em conta que é urgente hoje em dia recuperar o atraso relativamente às carências da nossa capacidade aeroportuária, aceitou trabalhar naquilo que tinha sido a opção do anterior governo. E por isso dissemos, vamos avançar com a solução Montijo para estudo. Essa solução foi objeto de estudo de impacto ambiental, que está agora em discussão, que não põe em causa a solução de fundo, porque coloca a necessidade de haver medidas de mitigação ou de limitação, mas não põe em causa. E o que é bastante surpreendente é o PSD, que durante a discussão do Plano Nacional de Infraestruturas não ter posto minimamente em causa esta opção do aeroporto, vir agora dizer que põe em causa, dizendo designadamente que, se for necessário, se proceda à renegociação das condições contratuais da concessão. Ora, quem fez esta concessão no processo de privatização da ANA foi o anterior governo do PSD-CDS. Esse contrato é o contrato que está em vigor. E o PSD agora não só põe em causa a opção do governo anterior, não só põe em causa o trabalho que, entretanto, foi desenvolvido ao longo destes 4 anos, como até se propõe abrir agora uma renegociação com a ANA, o que custaria seguramente ao país milhares de milhões de euros de indemnização à ANA, se tivéssemos que alterar o contrato que foi feito, aliás, no governo anterior. Mas não é isso que nós propomos, não é isso que está aí. O que está aí é em função do estudo de impacto ambiental e da discussão pública, poderá ser avisado, é assim uma coisa desse género. Eu leio, já percebi. E eu quase que sei de cor.
Gregório. Como eu outro dia já ouvi dizer que só conhece bem as partes que escreveu, mas não as partes que escreveu. É avisado a posição da solução Alcochete, mesmo que tal obriga uma renegociação das condições contratuais da concessão. Se o Montijo... Doutor Rui Rio, se há hoje alguma coisa que é consensual, é que os números que há 9 anos se dizia que eram megalómanos quanto ao crescimento do tráfego aéreo, foram todos ultrapassados. E, portanto, sabemos que não são megalómanos. Sim. Felizmente para o país, a procura aumentou muito mais. Agora, o que significa que, neste momento, nós estamos já a correr atrás do prejuízo. Todos os nossos aeroportos, designadamente aqui o de Lisboa, está neste momento com a sua capacidade para além do limite. E mesmo com todas as medidas de otimização do aeroporto, a realização do Montijo já vai chegar atrasada. Se tivermos de voltar tudo atrás e agora a reconsiderar Alcochete, bom, não só teremos que dar uma diminuição muito significativa à ANA, como atrasaremos muito significativamente o desenvolvimento do país. E, de facto, nós não podemos comprometer mais Por isso o desenvolvimento do país. É desejável que seja o Montijo, mas se o Montijo tiver um estudo de impacto ambiental, uma gestão pública que o torne impossível, com certeza, mas é avisado. Mas o estudo de impacto ambiental já é conhecido e não põe em causa a opção de fundo. Põe em causa é a necessidade de haver medidas de mitigação e medidas de limitação. Mas depois também sobre o TGV também gostaria de dizer alguma coisa. Meus senhores, mas agora vamos mudar de assunto, porque vamos falar nesta campanha, ao contrário da campanha há 4 anos, não se falava em baixa de impostos. Nesta volta a falar-se em baixa de impostos, muitas vezes sabemos que quanto mais se fala de baixa de impostos e depois quando se é governo essa baixa não é concretizada, mas o que eu queria perguntar a ambos, e a pergunta é igual para ambos, é que ambos defendem a baixa de impostos em valores e escalas diferentes. O que eu pergunto, Dr. Rui Rio, é em que é que a sua proposta de baixa de impostos é melhor que a de António Costa? Bem, desde logo, o Dr. António Costa começou por dizer que nunca baixaria os impostos, não está em causa baixar impostos. Entretanto, quando nós começamos a falar em baixar impostos, agora também inverteu, quer o Dr. António Costa, quer o Ministro das Finanças, que já poderá baixar alguma coisa. Com o Partido Socialista, nós tivemos nestes 4 anos a maior carga fiscal de sempre. Ou seja, nunca os portugueses pagaram tantos impostos relativamente àquilo que é a produção nacional. Diz o Dr. António Costa que baixou cerca de 1.000 milhões de euros o IRS. E isso é verdade, são números, mas é factual. Mas aumentou outros impostos, os impostos indiretos, no valor de 1,2%. Portanto, perdeu de receita mas subiu 1,1%. Não está a falar da sua proposta. Subiu o ISP, o adicional ao IMI, o imposto de tabaco, o imposto sobre veículos, a derrama estadual do IRC, o imposto de selo, etc. Tudo somado dá 1,2%. Pronto. Para lá deste aumento de impostos, há a carga fiscal, ou seja, a receita fiscal cresceu muito mais do que o produto e, portanto, os portugueses estão a pagar muito mais impostos. Disso não tenho dúvida. E, portanto, desculpa, aquilo que eu disse há bocado, as contas certas derivam justamente de um aumento de carga fiscal, que não são contas tão certas assim, quer dizer, não são certas no sentido 2 mais 2 dá 4, isso não estamos a pôr em causa, mas contas certas no sentido de alívio das finanças públicas, de relançamento da economia e de saúde. Não. Olha, o saldo externo, o facto da balança de pagamento já ter outra vez um saldo negativo, nós estamos a importar mais do que aquilo que estamos a exportar, é o reflexo de uma política económica que, em vez de apostar nas exportações e no investimento, aposta justamente na redistribuição. E isso depois paga-se a prazo, é aquilo que nós estamos a ver. Portanto, não explicou a sua proposta de redução. A minha proposta é muito simples, eu já disse isto muitas vezes e volto a repetir. Nós, em 2023, teremos, com o quadro macroeconómico apresentado, uma margem orçamental da ordem de 15 mil milhões de euros. Este governo, em termos de margem parecida, teve agora 13 mil milhões de euros. Se comparar 2015 com 2019, o governo teve 13 mil milhões. Fez alguma coisa, fez o que nós sabemos, pronto, redistribuiu, etc. Nós vamos ter cerca de 15 mil milhões. Desses 15 mil milhões, 25% é para reduzir impostos. 25% é para aumentar o investimento público, que o investimento público foi mais baixo nestes 4 anos do que nos 4 anos do governo anterior, com a troika cá dentro. E o resto, 50%, praticamente 50%, para a despesa corrente, porque temos de ter naturalmente de aguentar a despesa. Portanto, isto é claro como água. Porquê que a sua proposta de baixa de impostos é melhor que a de Rui Rio? Bom, primeiro, vários pontos. Primeiro, se não cuidarmos do futuro. Ora, um dos melhores indicadores de como cuidarmos do futuro
é que a estabilidade da nossa segurança social aumentou 21 anos durante esta legislatura. Porquê? Porque nós consignámos parte da receita fiscal não a financiar a despesa de cada ano, mas consolidá-la no Fundo de Estabilização Financeira para garantir o futuro das pensões. Aumentámos em 22 anos a estabilidade da nossa segurança social. Em segundo lugar, nós procedemos a uma significativa redução de impostos sobre o trabalho, ainda bem que o Dr. Rui Rio reconhece que há uma redução de 1.000 milhões de euros por ano naquilo que os portugueses pagam de IRS. O que os portugueses poupam em IRS é 2,5 vezes mais do que aquilo dos pequenos aumentos em alguns impostos sobre o consumo. Aquilo que nós temos feito e continuamos a fazer são medidas de redução fiscal direcionadas a políticas. Por exemplo, é fundamental inverter o nosso déficit demográfico. E por isso nós propomos aumentar as deduções por filho em IRS, de forma a ajudar as jovens famílias a poderem optar pelo segundo ou pelo terceiro filho, ou pelos filhos que desejam efetivamente ter. Nós, em vez de fazer uma redução geral do IRC para todas as empresas, bancos, EDPs, PTs, etc., concentramos essa redução e os incentivos fiscais às empresas que estão a modernizar-se, que estão a investir, aquelas que estão a investir no interior e também aos senhorios que estão ou a praticar rendas acessíveis ou a consolidar aquilo que são os contratos de arrendamento. Eu não posso fazer essa comparação, porque na anterior legislatura o que houve foi um enorme aumento de impostos. O que houve nesta legislatura foi uma justa redução dos impostos. Aquilo que o Dr. Rui Rio agora propõe é mais uma vez um choque fiscal que, como nós já sabemos desde o tempo do Dr. Durão Barroso, acaba sempre num enorme aumento de impostos. E por isso é que não pode comparar. A comparação é simples. O que nós fizemos com o que foi feito. Nós reduzimos os impostos que quem trabalha paga, nós reduzimos os impostos de quem reforçou o capital das empresas paga, nós diminuímos os impostos de quem investe no interior paga, nós diminuímos os impostos de quem está a investir na modernização das suas empresas paga. A nossa redução de impostos, esses 25%, que em 2023 são 3,7 mil milhões de euros, são depois divididos de uma forma entre o presente e o futuro. E como é que eu falo entre o presente e o futuro? Metade é para as empresas, metade é para as famílias. Aquilo que eu considero dar metade às famílias é para o presente, é para melhorar a vida das pessoas, é conseguir baixar o IRS, é conseguir baixar a nossa proposta, o IVA da eletricidade e um pouco o IMI. O adicional ao IMI, porque o outro já vai diretamente para as câmaras municipais, também vai-nos baixar, mas depois dependerá das câmaras. Porquê? Porque nós, ao baixarmos o IRC, e a nossa proposta é 2% mais 2%, ao baixarmos o IRC nós estamos a induzir justamente aquilo que pretendemos, que é que as empresas invistam, que as empresas exportem, que as empresas se capitalizem, porque as empresas estão altamente descapitalizadas. Isto tem a ver com a poupança em Portugal nunca esteve tão baixa, está ao nível dos anos 50, 60, e portanto a poupança é feita pelo Estado ou não, pelas famílias e pelas empresas. As empresas estão descapitalizadas, isto também é preciso, e portanto isto eu considero apostar no futuro. Ter políticas públicas... o futuro, como disse António Costa. Diga. E não hipotecar o futuro com mais um choque fiscal. Acima de tudo... Não. Hipotecar o futuro como? Até porque, se por acaso algum precalço houvesse... o quadro macroeconómico, PS não apresentou um quadro macroeconómico, mas vamos ver o programa de estabilidade do governo, será isso mais ou menos que funciona. Se houver um precalço internacional, ajusta por onde? Ajusta aumentando impostos ou ajusta cortando na despesa, enquanto que o nosso, eu não quero ser agora aqui muito técnico, estabilizadores automáticos e tal, não vale a pena, mas nós podemos ajustar na medida da redução de impostos e na medida do aumento do investimento público, que é muito mais suave e muito mais agradável em termos de reação de uma economia. Agora, nós temos acima de tudo ter políticas públicas para que as empresas invistam e exportem, mas fundamentalmente para que as empresas invistam. Políticas públicas que passa pela legislação fiscal, passa pela política fiscal, passa pelo combate à burocracia, passa pela justiça funcionar melhor, passa pela formação profissional, passa pela diplomacia económica, passa pelos fundos estruturais, passa por uma série de políticas públicas. Quem vai investir são as empresas, não é o Estado, mas passa por uma lógica de crescimento económico e desenvolvimento. Foi feito alguma coisa destas nestes 4 anos? Não. Quer replicar para fecharmos este assunto, António? Como aliás vimos logo na primeira questão, o grande esforço do crescimento económico resultou do investimento por parte das empresas.
O investimento privado das empresas bateu todos os recordes ao longo destes 4 anos. A atração de investimento direto estrangeiro bateu todos os recordes nestes 4 anos. E eu recomendo a leitura deste estudo da Comissão Europeia de janeiro deste ano sobre as políticas fiscais nos diferentes Estados da União Europeia. E onde diz que Portugal tem o segundo regime fiscal mais atrativo para o investimento. É o que diz a União Europeia, comparando os diferentes mecanismos. Porque os mecanismos que nós temos de apoio à capitalização das empresas, ao investimento no interior, à modernização das empresas, é da maior importância. Porque quando o Dr. Rui Rio diz que o investimento público é inferior, o Dr. Rui Rio tem que comparar duas parcelas do investimento público. Se nós olharmos só para o investimento público financiado pelo Orçamento de Estado, aumentou 45% nesta legislatura comparado com a legislatura anterior. Se incluirmos também a parcela fundos comunitários... Orçamentado ou executado, António Costa? Executado. Se acrescentarmos a componente de fundos comunitários, é verdade que na legislatura anterior então o investimento público foi superior. Mas porquê? Porque na legislatura anterior estivemos no fim de um quadro comunitário onde sempre se gasta mais e nesta legislatura nós estivemos no início de um quadro comunitário onde se gasta menos. Mas na parte que diz respeito ao nosso orçamento, o investimento público aumentou em execução 45% ao longo desta legislatura, comparando com a legislatura anterior. Isso não. Sim. O investimento público na legislatura anterior, aqui os números, foi em média 2,5% do produto. O montante mas é que está a juntar os fundos comunitários. 1,8. Está a juntar os fundos comunitários. Como sabe, foi muitos anos Presidente de Câmara. Como sabe, no final dos fundos comunitários gasta-se mais do que no início, porque no início há sempre um tempo de demora no arranque, na elaboração dos projetos, na contratação, na negociação. Sim. E, portanto, a execução dos fundos comunitários é em crescendo. Portanto, seguramente, em 2023, vamos estar a ter um investimento público superior ao deste ano. Nós estamos a comparar aquela margem orçamental que eu referi, de 13 mil milhões ou 15 mil milhões, com um período de 4 anos, com a troika cá dentro a cortar tudo. É esta a comparação que estamos a fazer. Estamos a fazer uma comparação de dois... A troika cortou tudo. Mas sabe qual foi o pior? Foi termos um governo que quis ir além da troca e ainda custou mais do que a troca queria. Esse é que foi o problema. Pois, vamos voltar ao mesmo. Queres falar do enorme aumento de impostos de 2012? Vamos voltar ao mesmo. Vamos falar do Serviço Nacional de Saúde. Rui Rio, António Costa, deixa-me avançar, temos mais temas hoje. Há um enorme aumento de impostos em 2012. O próprio Ministro na altura diz. Só que a carga fiscal em 2012, em 2013, em 2014, era inferior àquilo que é hoje. Vamos avançar, vamos falar do Serviço Nacional de Saúde, Rui Rio. Vamos falar do Serviço Nacional de Saúde. Mas porquê que aumentou a carga fiscal? Desculpa, é que este ponto é muito importante. Sim. Porquê que aumentou a carga fiscal? Porque temos aumentado o IRS, porque temos aumentado o IVA? Não. Veja, o grande aumento, o que mais contribui para o aumento da carga fiscal, da receita, foram as contribuições do trabalho, porque se criaram 350 mil postos de trabalho, é o crescimento do IVA, onde nós baixámos o IVA para a restauração, baixámos o IVA dos espetáculos culturais, baixámos o IVA para a aquisição de instrumentos, não fizemos nenhum aumento do IVA e aumentou a receita. Porquê? Porque felizmente as pessoas têm mais rendimento, consomem mais e por isso pagam mais IVA. Sim. Porque é que agora, aquilo que dependeu de tudo que dependeu de alterações legislativas só diminuiu a carga fiscal. O que fez aumentar a carga fiscal foi o funcionamento da economia e bem, porque a economia felizmente funcionou. Temos que avançar, meus senhores. 1,8. Só o ISP da gasolina, não preciso dizer nada, toda a gente sabe que aumentou o imposto da gasolina. Mas quer benefícios fiscais para... aumentou não vamos avançar mais, temos que avançar para outros temas. António Costa, peço desculpa. Mas quer benefícios fiscais para o consumo de carburantes? Quando a grande luta que temos que fazer é contra as alterações climáticas. Calma. Bom. Não, mas quando eu digo que vou baixar os impostos... Já te parece a doutora Cristas. A doutora Cristas não quer saber do ambiente e, portanto, quer benefícios fiscais para o consumo dos combustíveis. Calma aí. São duas coisas diferentes. Uma coisa é eu dizer se a carga fiscal aumentou ou subiu. Aumentou. E outra coisa é dizer, eu vou baixá-la. Vou baixá-la como? E agora está-me a dizer, vou mexer no imposto da gasolina e do petróleo, que agora estou a dizer que o PS aumentou? Não. A minha opção é pelo IRS, é pelo IRC, é pelo IVA da eletricidade. Não é por este. Agora, este aumentou, indiscutivelmente, ele levou a 1,2 de aumento. Mas porquê que aumentou a carga fiscal? Foi porque nós adotámos medidas ou porque foi que a economia funcionou melhor? A carga fiscal aumenta pela relação entre a receita fiscal e o produto aumenta. O produto aumenta no denominador, a receita aumenta no numerador e, portanto... Então explique-me o seguinte. Sim. Explique-me o seguinte. Sim. A receita, sabe quanto é que tem aumentado a receita da Segurança Social, das contribuições este ano? Sim. 8%. Ora, isso não se explica só
pelo aumento do desemprego, explica-se pelo aumento Sim. do emprego e pelo aumento dos vencimentos. Para baixo 8%, menos 8% é acima do crescimento do produto. Sim. Portanto, só o aumento das contribuições para a Segurança Social faz aumentar a carga fiscal porque aumentam mais que aquilo que o produto cresce. Mas isso é mau ou é bom? É bom, porque tenho a certeza que qualquer português que estava desempregado e que hoje está empregado e que estando empregado tem que pagar para a Segurança Social, prefere estar a pagar para a Segurança Social, prefere estar a pagar a IRS do que estar desempregado. Muito bem. E isso é que é fundamental. É verdade, mas há uma diferença muito grande entre a Segurança Social e o Fisco. A TSU e o IVA, ou o IRS ou o IFC. Mas é que nessa carga fiscal não tem só os impostos, tem os impostos e as contribuições. Eu, relativamente à TSU... Conclua, Rui, por favor. Eu, relativamente à Conclua, TSU, não estou em desacordo pela situação em que a Segurança Social está. E, portanto, é preciso fazer tudo para assegurar a sustentabilidade da Segurança Social. É uma coisa. Outra coisa são os impostos. Se eu pago mais IVA, eu pago mais IFC, mais IRS. Isso é que nós devemos diminuir à medida António Costa, eu peço desculpa, eu não posso permitir que temos que avançar. Não, mas é que é muito importante não falarmos estes conceitos, para que todos falemos da mesma... No conceito de carga fiscal estão os impostos, mas estão também as contribuições para a Segurança Social. E, portanto, nos números que tem da carga fiscal estão também essas contribuições para a Segurança Social. Ficou claro. Ficou claro. Sendo Vamos que à saúde. no conceito de Vamos à esforço saúde. fiscal estamos 20% acima da média europeia. Mas temos que avançar, António Costa, porque temos de falar da saúde e do SNS. Rui Rio, quando apresentou o programa eleitoral, resumiu os vários anos da governação socialista, dizendo que Sócrates falhou nas contas públicas, Costa nos serviços públicos. Ontem assinalaram-se os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde. O senhor ontem ainda culpabilizou o anterior governo pelo estado em que está o Serviço Nacional de Saúde, à data em que estamos, 2019, e o que eu lhe pergunto é se os constrangimentos financeiros que conhecemos ao longo dos últimos 4 anos diminuíram ou não a capacidade de resposta do nosso Serviço Nacional de Saúde? Bom, os constrangimentos financeiros condicionam sempre tudo. Agora, o que é certo é que ao longo desta legislatura nós repusemos tudo o que tinha sido cortado. Este ano, 2019, estamos a executar 1.600 milhões de euros de investimento na saúde, superior ao que se investia em 2015. Isso traduziu-se, ao longo desta legislatura, em termos hoje mais 11 mil profissionais no Serviço Nacional de Saúde, entre mais 4 mil e tal médicos, mais 4 mil enfermeiros, mais técnicos de diagnóstico, mais outros profissionais. Mas em que parte é que é sobre-responsabilizado pelo estado em que está atualmente o Serviço Nacional de Saúde, António Costa? Porque ontem responsabilizou o anterior governo. E o que eu quero saber é, o seu governo, o senhor, assume uma cota de responsabilidade pelo estado em que está o Serviço Nacional de Saúde ou não? Sim, agora assume sobretudo a responsabilidade de ter melhorado. Porque se hoje, se não tivéssemos reposto os 1.600 milhões de euros que foram cortados, se não tivéssemos mais 11 mil profissionais, acha que tínhamos mais consultas, mais operações? Ora, a verdade é esta, nós este ano estamos a fazer mais 20 mil operações, intervenções cirúrgicas, do que se fazia há 4 anos atrás. Só nos cuidados de saúde primários temos mais 700 mil consultas do que tínhamos em 2015. Temos mais 200 mil consultas hospitalares do que tínhamos em 2015. Portanto, quando se diz que o Serviço Nacional de Saúde está hoje pior do que há 4 anos, lamento, não é verdade. Quando se diz que o Serviço Nacional de Saúde não está como nós desejamos que esteja, é verdade. E é por isso que o lema com que me apresento é dizer que quero fazer mais e quero fazer melhor. E tal como nestes 4 anos pude recuperar significativamente, garantindo que hoje haja mais 400 mil portugueses do que há 4 anos com médico de família, que há mais 11 mil profissionais do que havia há 4 anos a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, que há mais 1.600 milhões de euros disponíveis para investir no Serviço Nacional de Saúde, aquilo que eu quero fazer nos próximos 4 anos é continuar este ritmo de forma a podermos, fazendo mais e fazendo melhor, continuar a melhorar dia a dia o Serviço Nacional de Saúde. Sim, olha, o Serviço Nacional de Saúde, eu não sou exagerado, não vou dizer está caótico, o PS quando entrou o serviço estava fantástico e agora ninguém... Não é assim. Agora, como é que é? É em 2015 como estava? Em 2019 como é que está? Está melhor ou está pior? Está pior. Nós podemos agora jogar aqui números. Eu também tenho os números para jogar. Não é? Eu também posso dizer que, por exemplo, total de consultas no SNS, médicas e de enfermagem, total de consultas pelo relatório de acesso aos cuidados do SNS de 2018, só tenho números de 2018 aqui, são menos 48 mil. Total de consultas de médicos e enfermeiros. Mas, enfim,
jogará outros números e vamos ficar aqui empatados em números. Não ficamos empatados, é as pessoas que, quando se dirigem ao Serviço Nacional de Saúde, veem a situação em que o Serviço Nacional de Saúde se encontra. E agora já nem é só na questão dos hospitais. Faltam medicamentos. Agora as pessoas até podem ter dinheiro, mas mesmo que tenham dinheiro também já não serve de nada, porque chegam à farmácia e não há uma data de medicamentos esgotados. Portanto, as listas de espera aumentaram para consultas e para cirurgias. A dívida a fornecedores aumentou. Há, para mim, para ser sincero, ali muita falta de gestão. É por onde se tem de começar. É pela falta de gestão, ou não é falta de gestão, alguma gestão tem de haver, mas muita ineficiência na gestão em termos do Serviço Nacional de Saúde. E falta investimento. O investimento executado foi menor nestes 4 anos do que foi o investimento executado, porque o PS põe lá no orçamento, aprovam na Assembleia, mas depois com as cativações a execução é outra completamente diferente. A execução em 2015, por exemplo, foi de 163 milhões e em 2018 foi de 132. 2019 não terminou, nem tenho aqui os dados, mas tenho 163 milhões em 2015, 116 em 2016, 110 em 2017, agora subiu um bocadinho em 2018 para 132. O senhor continua a falar de cativações na saúde, sendo que o Governo nega que haja cativações na saúde. Bom, mas que há na saúde, se for então? ver o Orçamento de Estado, confesso que não fui, mas de certeza que o valor é superior, para permitir dizer que se investe. Mas o que interessa é a execução. Aqui é a Conta Geral do Estado, aqui não é Orçamento, é a Conta Geral do Estado, ou seja, o que se passou para trás. Portanto, e depois esta recente aprovação da Lei de Bases da Saúde, não é? Em que, por questões, eu não sei qual é a posição do PS, mas cedeu pelo menos ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda e diz PPPs nem pensar. PPPs nem pensar porquê? Se um privado tiver capaz de gerir um hospital melhor do que o público está a gerir, com um contrato bem feito e com uma fiscalização a séria, porque é que nós vamos dizer que não? Nós queríamos exatamente chegar aí também e, portanto, já que avançou com o tema, deixe-me colocar esta questão. Que evidências é que tem de que as PPPs são benéficas no setor da saúde? Bem, primeiro, temos uma série de relatórios e temos os utentes a dizer, mas o que é que eu estou a dizer, independentemente disso? Eu estou a dizer uma coisa absolutamente linear. 2 hipóteses. Eu tenho um hospital e concessiono a gestão daquele hospital. E há um privado que diz, imagine, que com esse mesmo orçamento faço muito mais e melhor. Se for assim, tanto faz que o hospital seja do norte, como do sul, como do centro. De acordo, e isso eu vou é verdade dizer ou que mentira? não. A minha pergunta é essa. E há evidências que demonstrem que isso acontece de facto ou não há certezas de que isso aconteça de facto? Eu concordo que o pensamento é linear, sem dúvida. Não é? Pronto. Há evidências e há muitos relatórios que dizem que sim. Embora eu também esteja consciente que é preciso fazer uma fiscalização Primeiro, o contrato tem de estar bem feito. Isto é a primeira coisa. E depois uma fiscalização por parte do Estado muito bem feita, porque senão temos habilidades naquilo e não é isso que se pretende. Agora, imagine outra situação que eu estou a dizer. E essa fiscalização tem sido bem feita, hospital. Não é, isto que eu disse é a gestão de um hospital. Agora imagine, construção do hospital e gestão do hospital. O Estado não tem dinheiro. Há um privado que diz, eu construo, isto aconteceu já, não é? Eu construo e depois exploro, entre aspas, e faço a gestão do hospital. Com esta verba, com este dinheiro, por este tempo. Então, se o contrato for bem feito, se manifestamente conseguir fazer aquilo que o Estado não consegue fazer, eu vou dizer, não, eu sou de esquerda, logo não quero uma coisa destas. Isto nem é de esquerda nem de direita, isto é uma coisa em benefício das pessoas. As pessoas depois entram no hospital, nem sabem se a gestão é privada, se é pública, querem é ser servidas. Agora, tem de ser muito bem fiscalizado, volto a repetir. E não tem sido, deduzo. Não lhe sei dizer, mas sei dizer uma coisa. Se há aspecto onde Portugal normalmente falha, é na fiscalização. Portanto, se calhar também terá fiscalizado nesse setor, porque falha em muitos setores. Não é? Manutenção e fiscalização, 2 problemas nacionais crónicos de há muitos anos. Usando a expressão agora mencionada do raciocínio linear, se o serviço prestado for ao mesmo preço e for melhor, ou for melhor e mais barato, não há nenhuma razão para não ter uma parceria público-privada. Ou há, Dr. António Costa? Primeiro, deixe-me regressar ao ponto anterior. Nós hoje temos mais 11 mil profissionais no Serviço Nacional de Saúde. O Dr. Rui Rio comparou os números do investimento, ou seja, em instalações, em equipamento. Eu refiro-me ao conjunto da despesa. E o conjunto da despesa hoje é 1.600 milhões de euros superior. Porque temos mais profissionais, temos mais financiamento de medicamentos inovadores e porque temos mais produção. Mais 700 mil consultas, só nos centros de saúde. Temos mais 200 mil consultas, 20 mil consultas nos hospitais. Portanto, temos mais produção. E é assim que se mede se o sistema está melhor ou se o serviço está melhor ou se está pior.
Segundo lugar, nós temos, obviamente, que inovar na gestão. E, por isso, nós fixámos o objetivo para esta legislatura de criar 100 novas unidades de saúde familiar, e criámos 103. E no próximo legislatura vamos universalizar o modelo de unidades de saúde familiares, reforçando as suas valências, também agora com consultas de pediatria, também com consulta de ginecologia, de forma a saúde poder estar mais próxima e ser mais eficaz no tratamento das pessoas. Introduzir, sobretudo nos territórios de baixa densidade, a partir das unidades de saúde familiares, unidades móveis, naqueles territórios onde é difícil deslocar, onde há muita população idosa que tem dificuldade de chegar à sede do Conselho e poder ser também atendida. E esse aumento desse reforço, esse investimento, as PPPs não entram aí? É absolutamente essencial. As PPPs, aquilo que nós inscrevemos no programa do Governo era o seguinte: não tencionámos fazer mais, mas ir avaliando uma a uma o seu resultado. Portanto, há umas melhores e outras piores. As que foram avaliadas, por exemplo, a de Braga, foi avaliada positivamente e nós propusemos renovar. Só que o próprio privado disse que, para continuar, queria alterar o contrato. E, havendo alteração do contrato, as condições já não eram as mesmas e, por isso, desde há 15 dias, que temos uma gestão pública, outra vez, no Hospital de Braga. E tem informações sobre estas primeiras 2 semanas de funcionamento do Hospital de Braga com gestão pública? Não tenho registro que tenha havido nenhuma alteração significativa da qualidade da gestão. Agora, Vila Franca de Xira, por exemplo, o privado agora já decidiu que também não quer continuar. E, portanto, nós respeitamos essa opção. Agora, aquilo que a lei de bases prevê é aquilo que resulta da Constituição. É que o Serviço Nacional de Saúde é público, é universal, é tendencialmente gratuito e que a missão fundamental do Estado não é promover o setor privado para concorrer com o público, como dizia a anterior lei de bases, mas é, pelo contrário, promover um bom Serviço Nacional de Saúde. E é aí que nos temos de concentrar. E por isso, quando o PSD aqui se propõe limitar o crescimento das chamadas dos consumos intermédios a 1%, o seu crescimento, não tem em conta que 60% dos consumos intermédios no Estado são precisamente com o Serviço Nacional de Saúde. E ao longo desta legislatura, sabe quanto é que aumentaram os consumos intermédios no Serviço Nacional de Saúde? 3% ao ano. Ora, essa limitação, 1%, significa um corte brutal da asfixia no funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Porque essa despesa dos consumos intermédios são tudo o que são elementos para técnicas de diagnóstico, para tratamentos, são medicamentos, são elementos que são fundamentais para o funcionamento do sistema. E neste momento nós temos uma lei de bases. São fundamentais, só que estas despesas não estão nos consumos intermédios. Então, estas despesas estão nas despesas com o pessoal e estão lá numa rubrica que é prestações sociais em espécie. Acha que sabe o que são os consumos intermédios? Os consumos intermédios é aquilo que o Estado gasta consigo. Não. Não é. As prestações sociais em espécie é onde está a educação e onde está a saúde. E as despesas com o pessoal por inerência em termos de funções. É verdade. Desculpe lá. É isto, é assim. Vamos ser rigorosos. É sim. Vamos ser rigorosos. Tudo o que são elementos consumíveis dos hospitais estão inscritos na categoria de consumos intermédios. Espécie, e os salários em despesas com o pessoal. Um hospital não são só médicos, enfermeiros, são também os materiais que utilizam, as películas que são necessárias para fazer os exames, todo o material para os exames médicos estão aqui, e é tudo isso que sobe 3% ao ano e que são essenciais ao funcionamento do sistema. Diga de outra maneira, e se são as ligaduras, são os pensos, são as linhas de poder, é tudo isso. Se disser de outra maneira... de outra maneira, é despesa corrente. Isso é verdade. Pronto. Tirando daqui a forma como isto se classifica. É despesa corrente. A nossa despesa corrente cresce 2%. Portanto, ao ano, naturalmente. Se a inflação é 1,5%, se for 1,5%... Da proposta do PSD. Sim. No nosso quadro macroeconómico, a despesa corrente cresce 2% ao ano. Cresce, portanto, em termos reais, cresce acima da inflação que está prevista para 1,5%. Portanto, na despesa corrente está lá isso. Nos consumos intermédios não está. Isto é que é grave. Portanto, temos lá, obviamente, verba para poder gastar mais onde entendemos que se deve gastar mais e gastar menos onde entendemos que se deve gastar menos. Mas deixe-me dizer uma coisa, isto é... Sobre as PPPs. Sobre a despesa. É assim, a nossa despesa aumenta 2%. Pronto. 2% é 0,5% em termos reais. Com o Partido Socialista sempre aumentou, não é só com o governo do Dr. António Costa. A despesa aumenta sempre brutalmente a despesa pública. Deixe-me dizer uma coisa. É arrojado 2% é arrojado. Pronto. Mas há um momento neste país em que vai ter de ser arrojado. Nós não podemos ter a despesa do Estado a subir e os impostos atrás a subir. Não pode. Há um momento em que se tem de dizer basta, parou.
É preciso ter a coragem para o fazer. E este é o momento da sua proposta? Não, o momento já devia ter sido para trás. Não, mas não tendo sido, é agora esse o momento na sua proposta? É agora que eu sou candidato, é agora que eu tenho de fazer, como é evidente, estou a falar por mim. Agora, Portugal precisa disto, precisa deste arrojo. É muito mais fácil nós dizermos assim, a despesa corrente vai crescer 4 ou 5%. É mais fácil e acertamos. Só que nós não invertemos isto. Nós temos de baixar o peso da despesa no produto interno bruto. No fundo, é isto, o peso do Estado no produto interno bruto. Sr. António Costa. Vamos lá ver, eu não posso discutir com o Dr. Rio nesta base, porque é uma questão de fé. O Dr. Rio diz-nos assim, vamos fazer uma brutal redução dos impostos. Vamos melhorar extraordinariamente os serviços públicos. E, ao mesmo tempo, não vamos permitir que a despesa cresça. E, portanto, tudo se resolve numa fé da qualidade da gestão. Uma fé, exato. E aquilo que eu digo é que a qualidade da gestão é absolutamente essencial. Evidente. Mas eu respondo com os resultados destes 4 anos. E os resultados destes 4 anos mostrou que, ao contrário do que dizia em setembro de 2015, o nosso programa não só não era perigoso, como foi muito virtuoso. E foi isso que nos permitiu crescer, criar emprego, controlar as contas públicas e ir melhorando gradualmente a qualidade dos serviços públicos. E agora que essa trajetória que não podemos interromper. Essa qualidade vamos mudar de tema, e terá sido também por falta de fé que houve um caso, que foi o caso dos professores, que levou, foi uma das questões desta legislatura, e que levou e que deu aso a uma crise política. Portanto, houve aqui alguma também falta de fé nesta crise política de ameaça de demissão. Começou hoje o ano letivo, os professores mantêm o seu descontentamento. Dr. Rui Rio, o senhor tem repetido que está disposto a negociar a questão do descongelamento das carreiras docentes em 6 anos, sendo que tem que ter em conta o financiamento da economia e, portanto, o estado das contas públicas, bem como o facto de ter algum equilíbrio com as outras carreiras da função pública. O que eu lhe pergunto é o que é que os professores podem ficar a ganhar consigo? O que é que garantidamente eles podem ficar a ganhar 2 coisas. A primeira coisa que podem ficar a ganhar comigo é que se vão sentar à mesa para negociar, sabendo de antemão que a margem para reconhecer as carreiras em salário, portanto em dinheiro, é muito escassa, porque a margem orçamental não permite, é muito escassa, mas pode ser feito de outra forma, com antecipação de reforma, com redução de horários, com diversas formas que nós podemos e devemos sentar à mesa com os professores. Já tem isto delineado ou ainda vai delinear? Não, isto é para negociar. Estas são as linhas, as guidelines, como se diz em português, não é? São as guidelines para nós negociarmos. Agora, podem os professores e os portugueses todos esperar outra coisa. Podem esperar que eu pegue, nunca faça isto que este governo fez, que é, antigamente, os salários dos juízes estavam equiparados aos oficiais generais das Forças Armadas e aos professores catedráticos. Ao longo do tempo, isso foi-se desvirtuando. Os juízes foram ganhando mais e os oficiais generais foram perdendo e os professores catedráticos foram perdendo. E, portanto, chegamos a um patamar em que a ambição dos magistrados já é ganhar mais que o Primeiro-Ministro. E, portanto, a dada altura, este governo que disse aos professores que não há nada, diz agora aos juízes, sim senhores, vocês têm aumento. E tiveram um aumento em que os mais altos podem ganhar mais que o Primeiro-Ministro e os mais baixos também tiveram um aumento, precisamente, na parte do vencimento que têm, que nem sequer paga IRS. E, portanto, os professores e os oficiais das Forças Armadas e as pessoas, todos os catedráticos, todos podem olhar para aqui e dizer assim, quando eu disser que não há para todos. Não é haver para uns que são mais fortes e, portanto, eu tenho de agachar um bocadinho e outros são mais fraquitos. Eu sou forte com aqueles que são mais fraquitos. Deixa-me perguntar, portanto, António Costa, isso eles podem esperar. Se tem aqui neste campo 2 pesos e 2 medidas com esta questão dos juízes. Deixa-me só passar para também diversificar um pouco o debate. António Costa, 2 pesos, 2 medidas com professores e com juízes, e no seu caso, foi a acusação de Rui Rio, e no seu caso, para si, este é um assunto encerrado e é uma guerra perdida para os professores? O Dr. Rui Rio tem uma opção contra a Justiça, não gosta dos juízes, é o líder da oposição ao Ministério Público. Eu, felizmente, não tenho essa opção. Acho que uma sociedade democrática precisa de uma justiça forte e não ignorar que os magistrados judiciais são titulares de órgãos de soberania e que, desde o início, que o Ministério Público, tal como foi concedido em Portugal, vive num regime de paridade com a magistratura judicial. Agora, relativamente aos professores, ao contrário do que diz o Dr. Rui Rio, eu não digo que não damos nada. Não é dar. Nós devolvemos aos professores aquilo que nos comprometemos com todos os funcionários do Estado a fazer. Descongelar as carreiras. As carreiras tiveram muitos anos congelados. Nós descongelámos a carreira e repusemos a funcionar o contador. Achámos e reconhecemos que era justo contar
para os professores do tempo perdido, o mesmo tínhamos contado para os outros funcionários públicos, para os funcionários públicos a quem não tinha havido avaliação e que foi 70% do respectivo módulo de progressão. E por isso chegámos aos 2 anos, 9 meses e 18 dias. Hoje, grande parte dos professores já progrediram. E até ao final, até 2023, todos os professores progredirão seguramente 2 escalões, em média, durante os próximos 4 anos. Isso é o que já está decidido. E, portanto, isso é o que está... Não está a pensar em soluções criativas, noutras soluções criativas, como ouvimos de Rui Rio? Não está disposto a outras soluções mais criativas? Sobre esse tema não. Agora, há muitos temas para discutir com os professores que estamos disponíveis para fazer. Um problema que é crucial, quer para a vida dos professores, quer para a qualidade do ensino, quer para a coesão territorial, que é termos carreiras que se estabilizem no local de prestação de trabalho. Os professores são é a única carreira na administração pública onde se leva muitos anos até se ser efetivo numa escola. Isso é mau para os próprios, é péssimo para a escola e é muito mau também para a coesão territorial. Portanto, estamos disponíveis para negociar com os sindicatos um modelo em que, em vez de haver concursos obrigatórios de 4 em 4 anos, existam só concursos facultativos para quem queira mudar de escola. Segundo tema, poucas vezes referido e que é essencial, que tem a ver com a monodocência. Educadores de infância e professores do primeiro ciclo, que não beneficiam de redução de horário e que precisam e devem ter a possibilidade de, a partir de certo limiar de idade, poderem ter alternativas de se manterem ativos sem a penosidade do contacto direto do trabalho dia-a-dia com a respectiva classe. Com a respectiva classe de alunos. Que eu ia dizer há bocado. Um professor que chega ao topo professor do ensino secundário agora, que chega ao topo da carreira, isto é verdade, que chega ao topo da carreira e tem um filho com 20 e tal anos que acabou o SES e vai para juiz, ganha menos que o filho. O filho com 20 e tal anos começa como juiz estagiário a ganhar mais que o pai, que por acaso conseguiu chegar ao topo da carreira de professor. E agora também deixe-me dizer uma coisa. Não é verdade, o António Costa não gosta da justiça, não gosta dos magistrados, é ao contrário. É se calhar por gostar muito é que fica incomodado com aquilo que vejo. E olha, o meu respeito pelos magistrados vai ao ponto de eu não ter posto no programa, e está no programa do PS, que eu fiquei, desculpa o termo, abismado, que o PS propõe que as questões de regulação do poder paternal passem para os julgados de paz, saiam dos tribunais. Eu acho exatamente o contrário. Não é admissível que numa coisa dessa natureza, dessa gravidade, não sejam os juízes, e juízes que não são estagiários, os juízes que estão nos tribunais de família são juízes já mais graduados e mais experientes, que não sejam um juiz com formação, inclusive é para isso, a regular uma coisa destas. A regulação do poder paternal, com quem fica a criança, quem pensões de alimentos, etc., feito nos julgados de paz como se fosse um problema de um condomínio, está no problema do PS. Eu acho que não, acho que eu acho que os magistrados têm a respeitabilidade que merecem e a capacidade que merecem para fazer isto. Coisa diferente é depois os salários quando em comparação com as outras carreiras, não é? Já agora vamos aqui perceber esta questão, este caso que Rui Rio levantou. Os julgados de paz, os juízes de julgados de paz são magistrados, não judiciais, mas são magistrados. Muitas vezes não tem, aliás, são. Um conselho, são regulados, tem um conselho que, aliás, é presidido por um antigo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, e onde têm sido confiadas questões que podem ser resolvidas de modo consensual. É essa a lógica. Quando há contencioso, aí, efetivamente, tem que ser judicializado. Eu fico estarrecido que uma pessoa que esteja lá em casa, que veja pai e mãe, enfim, o problema, separaram, às vezes são bebés, às vezes até... Mas felizmente hoje a generalidade dos casos de regulação do poder paternal nem precisam de intermediação judicial, porque pode ser feito por um acordo e é desejável que assim seja. Mas relativamente aos professores, o verdadeiro respeito demonstrado pelos professores e a confiança nos professores foi 2 reformas fundamentais que nós fizemos nesta legislatura. O reforço da autonomia das escolas, e outro, a flexibilização curricular, que tem sido um projeto, começou com um projeto piloto, que hoje se analisou e que é a maior prova de confiança que o Estado já deu à classe dos professores para poderem conduzir todo o processo educativo e o desenvolver as estratégias de combate ao insucesso escolar.
É um tema e isso essencial. é a grande confiança que temos que ter nos nossos professores. É um tema essencial a questão da educação, não podemos abordar aqui todos os tópicos. A questão da justiça, e aqui vamos falar de dois casos que mais ou menos têm os dois 5 anos, estão quase a completar-se os 5 anos desde que um antigo primeiro-ministro foi preso, foi detido por suspeitas de corrupção. Em agosto também se completam os 5 anos sobre a falência e a resolução do BES. Nem Sócrates, nem Ricardo Salgado começaram a ser julgados. O que eu pergunto, e a pergunta é para ambos e é igual para ambos, é se isto, além de durar mais que o tempo de uma legislatura, se justifica pela complexidade destes processos. Dr. Rui Rio. Tenho falado muito nisso. Isso é justamente aquilo que a mim, sinceramente, que comecei na política, como a maior parte das pessoas pensam que sabem, ainda antes do 25 de Abril, a lutar pela democracia. Tenho agora um país em que os julgamentos, em vez de se fazerem no tribunal, muitos deles fazem-se nas tabacarias e nos ecrãs de televisão. Isto é absolutamente inadmissível. Dá-se cabo das pessoas, julgamentos a chegar a tribunal e particularmente a transitar em julgado, com a complexidade daqueles que diz, e muitos outros, nada. No entanto, passa por uma tabacaria, vê a primeira página do jornal e arrumam logo ali com uma pessoa. Mas isto são julgamentos autenticamente populares. Isto é digno de uma democracia. Depois, o Dr. António Costa não me pode dizer que eu sou contra a justiça, contra isto. Não é contra a justiça, eu sou contra isto. Isto assim não pode ser. As pessoas não podem ser penduradas na praça pública da forma como têm sido. Dr. E, portanto, Costa. eu respeito o Ministério Público, mas quero um Ministério Público eficaz a fazer as acusações e a defender o julgamento em tribunal, e a um juiz, ou depois mais tarde, até ao transitado em julgado, com o Supremo no limite, a dizer como é que é. Agora, nos ecrãs de televisão, nas páginas de jornais, as pessoas a serem penduradas. É a complexidade. Qual é a autoridade? Desculpe, qual é a autoridade moral deste regime sobre o Estado Novo quando faz uma coisa destas? Isto não é admissível para as pessoas, e é isto que a mim particularmente me revolta. Quase que volto a ter 17 anos ou 16 anos quando entrei para a política justamente para combater isto. Isto não é aceitável. Portanto, não é eu não gostar, não é da justiça ou ser contra a justiça. Eu, como democrata, não posso pacificamente ver uma coisa destas. Uma incompetência naquilo que a Maria de Flor acabou de referir, e depois, por coisas menores, um ministro vai ao futebol, não é? O ministro das Finanças vai ao futebol e fazem buscas no Ministério das Finanças. Isto tem jeito algum. É contra isto que eu estou. E, portanto, é isto que eu quero mudar. António Costa, é a complexidade destes processos que obriga a que sejam tão morosos assim? Bom, só quem conhece os processos por dentro é que sabe qual é o efetivo grau de complexidade. Mas é evidente que qualquer pessoa de bom senso pensa o que o Dr. Rui Rio diz, que é inaceitável o julgamento na praça pública. Mas nós sabemos que, desde há vários anos, que existe agora uma nova relação entre o sistema mediático e o sistema judicial, onde dificilmente o processo se contém nos limites das paredes do Tribunal e, portanto, há essa digamos, transferência para a praça pública. Agora, o que eu digo é o seguinte, não é propondo, como o Dr. Rui Rio, que se altera a composição do Conselho Superior do Ministério Público, que se vai resolver estes problemas. Convém, aliás, não confundir os problemas gerais da Justiça com as questões de alguns processos de crime que são muito mediáticos. Claro. Na Generalidade da Justiça, felizmente, nestes últimos 4 anos, houve uma redução de 35% das pendências judiciais, o que é um avanço muito significativo. Há processos que, de facto, demoram um tempo excessivo. Isso é manifesto. Agora, se nestes casos concretos são excessivos para além daquilo que o senso comum diz que é, só conhecendo efetivamente os processos, e aí ninguém melhor que a cadeia hierárquica do Ministério Público para avaliar o desempenho do Ministério Público. Pois, nós estamos quase em cima de 1 hora, se não se importar ainda temos mais algumas questões, prolongamos um pouco mais, se tiver obviamente o vosso acordo, até porque tivemos agora na última década, soube-se agora, uma cartelização em 14 bancos que trocavam legitimamente informações sobre crédito à habitação e crédito ao consumo. Sabe-se que isso prejudicou os clientes, Rui Rio, sabe-se que isto aconteceu porque 2 desses bancos denunciaram este caso. Eu pergunto-lhe, como político, enfim, António Costa disse em março de 2016 que os portugueses tinham um sistema financeiro sólido e que podiam confiar no seu sistema financeiro. E o que eu lhe pergunto é, o senhor, enquanto líder do principal partido da oposição, como é que convive com isto, com esta situação que durou 1 década debaixo, aparentemente, das barbas de todos? Partindo do princípio que é verdade, e sinceramente eu tendo a acreditar que é verdade, convivo muito bem agora, no momento em que os bancos são multados, castigados por esse efeito. Convivo mal com o facto de durante tanto tempo assim ser. Mas isto
a regulação, digamos assim, o capitalismo evoluiu muito e em muitas coisas para pior. E, portanto, há muitos setores de atividade onde verdadeiramente já não há concorrência. Há 3 ou 4 ou 5 players e, portanto, facilmente eles se ajustam, marcam os preços e dão cabo do mercado e, portanto, dão cabo daquilo que é a pureza do capitalismo. Encontra aqui falhas do supervisor e encontra aqui falhas. Acho que demorou tempo demais, porque eu acho que isso é relativamente fácil de se perceber. E não é só nesse setor, todos os setores onde player, como se diz em português também, agora não sei qual é, onde estava a faltar a palavra, enfim, onde as empresas que são 3 ou 4 ou 2 ou 5, seja na procura ou seja na oferta. Por exemplo, as grandes superfícies fazem exatamente ao contrário. Aí não são aquelas que compram e, portanto, poucas a comprar e impõem o preço. Nas outras é a oferta. Portanto, nós temos efetivamente de ter uma regulação a sério, sob pena de acontecer isto que aconteceu agora, durante 14 anos, pelos vistos, será, são 14, são 10, são 12, é muito tempo e está à vista noutros setores. António Costa, voltaria a repetir aquela frase de 2016, quando disse que os portugueses podem confiar para as poupanças e para suportar o investimento na economia a este sistema financeiro sólido que temos, mesmo depois deste caso, ou tem algum tipo de desconfiança? Mas este caso nada tem a ver, não tem a ver uma coisa com a outra. Sim. O que eu respondi tem a ver com a confiança no sistema financeiro, não é? Não, o que eu respondi tem a ver com a solidez dos bancos, das pessoas poderem depositar na Caixa Geral de Depósitos, sabendo que a Caixa Geral de Depósitos está devidamente capitalizada pelo Estado, é 100% pública e que não corre nenhum risco as suas poupanças. Outra coisa completamente distinta é saber se a Caixa Geral de Depósitos e outros bancos tiveram uma atuação violadora da lei da concorrência, como agora diz a Autoridade da Concorrência, e lhes aplica a devida sanção. Eu, sempre que vejo o sistema a funcionar, detectando infrações e punindo as infrações, acho que as coisas estão a funcionar como devem funcionar. Nenhum de nós vive com a utopia de que não há infrações. Aquilo que nós temos que ter é um Estado que, perante a infração, seja do excesso de velocidade, seja da cartelização da banca, atue e pune a todos por igual, como devem ser. Parece-lhe que demorou demasiado tempo a atuar neste caso, uma década, parece-lhe muito tempo. Sim, com certeza. Se pudesse ter sido detectado mais cedo, espero que tivesse sido detectado mais cedo. Não sei porque é que não foi detectado mais cedo. Meus senhores, há muitas coisas que, sendo relativamente invisíveis, nós já as detectámos, e quando digo nós é a comunidade científica internacional, e estou a falar das alterações climáticas. Daqui a uma semana, em Nova Iorque, vai realizar-se a Cimeira do Clima. Um antigo secretário-geral do PS, ex-primeiro-ministro e atual secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, surgiu recentemente na capa da revista Time, que continua a ter uma certa influência, a dizer que salvar o planeta é a batalha das nossas vidas. Também pode dizer o mesmo, Dr. António Costa, é a batalha da sua vida. Tem que ser uma batalha coletiva de toda a humanidade. É a maior ameaça à humanidade. E não é uma descoberta de agora. Quando no início desta legislatura, pela primeira vez colocámos a responsabilidade pelos transportes públicos urbanos no Ministério do Ambiente, foi porque temos consciência que para controlar as alterações climáticas é fundamental ter um novo paradigma de mobilidade. Quando agora colocarmos no Ministério do Ambiente e não no Ministério da Economia a Secretaria de Estado de Energia, é porque sabemos que a questão energética é a segunda chave fundamental para controlar as emissões de CO2. E dos 4 desafios estratégicos que identificámos para temos que enfrentar na próxima legislatura, o desafio demográfico, o da digitalização, o do combate às desigualdades, há primeiro de todos, que é o combate às alterações climáticas. E foi isso que permitiu uma mudança de paradigma na nossa mobilidade. Quando nós hoje temos a municipalização dos transportes públicos, a criação do novo passo único, que criou o maior incentivo em todo o país para a utilização do transporte público. E que, ao contrário do que diz o Dr. Rui Rio, ou dizia o Dr. Rui Rio, não se aplica só a Lisboa e Porto e em todas as comunidades intermunicipais e em toda a área metropolitana. Há medidas concretas de redução do tarifário ou de aumento da oferta para criar melhores condições para a utilização do transporte público. Isso é absolutamente chave. E, portanto, nós fomos o primeiro país do mundo a fixar 2050 como uma meta para a neutralidade carbónica. Fomos o primeiro país do mundo a aprovar ainda há poucos meses o roteiro para a transição para a neutralidade carbónica e temos, por isso, um roteiro com medidas concretas em todas as áreas para podermos atingir esse objetivo com o maior esforço a realizar na próxima década, já até 2030. 2050 será tarde demais, de acordo com as últimas projeções científicas.
por isso é que o maior esforço tem que ser feito em 2030. E o que é que nós propomos? 2030. Até 2030, por exemplo, porque é considerado pelos cientistas como o ponto de não retorno. Ponto de não retorno. E por isso é que as metas que temos é, em 2030, termos 80% da eletricidade que consumimos se ter origem nas renováveis, que 50% da mobilidade já seja neutra do ponto de vista carbónico, e para chegar a atingir essas metas em 2030, são fundamentados os investimentos que nós já começámos a fazer. Quando estamos a investir na expansão das redes do metro de Lisboa e Porto. Quando estamos a investir em novas composições. Quando lançámos o Ferrovia 2020, com 2 mil milhões de euros de investimento não são nada na ferrovia. Do ponto de vista energético. Mas tudo isto é fundamental para mudarmos o paradigma da mobilidade. E também renovar a política de apoio às renováveis, que foi diabolizada, como se lembra, na legislatura anterior. Dr. Rui Rio, está disposto a dizer também com convicção de que esta é uma batalha da sua vida? Salvar o planeta? Não é a batalha da minha vida, mas é a batalha da vida de todos nós, não é? Digamos assim. Não, esta não é matéria para estarmos aqui a dizer o PS contra o PSD, ou seja, isto é sério demais para nós entrarmos por aí. Sinceramente, isto é sério demais. E, portanto, nós temos a responsabilidade, nós todos que aqui andamos, temos a responsabilidade do planeta que vamos deixar às próximas gerações. E as próximas gerações são alguns que já nasceram e todos os outros que vão nascer. E, efetivamente, até já disse que concordava com o outdoor do Bloco de Esquerda. Já nem é do PS, é do Bloco de Esquerda. Não há planeta B. Ninguém vai para a Lua, nem ninguém vai para Marte. Portanto, não há planeta B. E, portanto, tudo aquilo que nós tivermos a fazer hoje, e daí eu concordar com a emergência climática, não porque, como quem chama ao 112, vai acontecer daqui por um minuto ou dois, não vai acontecer daqui por um minuto ou dois, mas tudo o que nós estamos a fazer agora vai-se pagar lá à frente e não tem recuperação possível. Não é admissível para todos nós que estamos hoje aqui, que temos poder de decisão, mas todos temos poder de decisão. E lá em casa também tenho poder de decisão da forma como ajo. E, portanto, nós todos temos de nos juntar, da direita à esquerda, sensibilizando a população que está cada vez mais sensibilizada, é verdade, em torno disto que é demasiado sério. Aliás, foi com muito gosto que eu vi esta semana a chanceler Angela Merkel dizer praticamente isto que eu estou a dizer e dizer no fim uma coisa assim: isto custa dinheiro, e atenção que ela está a dizer para os alemães, para a indústria alemã, que é muito mais difícil do que dizer aqui. Isto custa dinheiro, custa, mas não fazer nada custa muito mais. Mas, custa no limite a nossa vida. Estamos no final, temos aliás várias perguntas rápidas, de resposta rápida, que não passem pelo menos de um minuto, mesmo para esta reta final, começando por si, Rui Rio, e depois também a mesma resposta para António Costa. Os senhores assinaram 2 acordos de longo alcance, os fundos europeus e a descentralização. Valeu a pena? Bom, o que nós assinámos relativamente aos fundos europeus, nunca saberemos se valeu a pena ou não, porque aquilo que era a nossa intenção, e penso que a do Governo também, era nós reforçarmos o Governo na sua negociação em Bruxelas. E, portanto, o Governo chegou a Bruxelas, teve o resultado que teve, nós nunca conseguimos saber qual seria o resultado se não tivesse tido o apoio do principal partido da oposição. Portanto, eu acho que valeu a pena, porque era, em termos de interesse nacional, foi isso que, que presidiu àquilo que fizemos. António Costa, já passou o tempo, precisamente. Bom, há um dado fundamental, que as negociações ainda não terminaram. Aquilo que nós conhecemos é uma proposta da Comissão Europeia que é de facto melhor que a proposta inicial e, portanto, desse ponto de vista já valeu a pena, já houve uma melhoria significativa, mas ainda temos muitas cartas para jogar até ao final da negociação. Portanto, não entreguemos já o jogo, porque ainda há jogo para jogar e vamos jogar até ao fim. Uma diferença, vamos lá ver. Uma coisa é as diferenças que nós temos, outra coisa é o interesse do país. Eu não pus aqui a dizer que o clima não sei o que é para atacar o Partido Socialista. Eu ponho aqui onde eu efetivamente diverjo do Partido Socialista no momento em que estamos em eleições e, portanto, é para marcar as diferenças. Outra coisa é o país e o país tem de estar à frente de tudo. A outra era a descentralização, não é? Sim, os 2 acordos, eu estava a falar em termos gerais, os 2 acordos. Valeu a pena também. A descentralização tem 2 vertentes. Uma é a passagem para as autarquias locais, a outra é a passagem de competências para o setor subnacional. A passagem para o setor subnacional teve uma comissão que esteve a trabalhar na Assembleia da República, produziu um relatório que teremos de olhar, apreciar, aprovar, não aprovar, na próxima legislatura. A passagem para as autarquias locais não está a correr muito bem, mas eu entendo que o próximo governo, seja ele qual for, que deve aperfeiçoar aquilo que está a fazer. Ainda recentemente tivemos de voltar atrás de uma competência, o PS não votou a favor, mas o resto do Parlamento votou. Mas valeu a pena? Eu acho que a descentralização vale a pena. Muito bem. António Costa, sobre a descentralização e o acordo assinado? A descentralização, nós elegemos desde o princípio como um elemento central da reforma do Estado.
Há um período de transição até 2021, mas onde já houve transição, os resultados são muito positivos. Veja, o acordo assinado com o PSD. O caso dos transportes públicos é, aliás, anterior ao acordo com o PSD, foi, aliás, exemplar. Hoje a Carris recuperou muitos passageiros que tinha perdido graças à sua municipalização. As autoridades metropolitanas assumiram esta responsabilidade e não teríamos hoje o passo único. Se as áreas metropolitanas não tivessem feito esse trabalho, não nos tivessem proposto, não tivessem chegado a acordo connosco e com esta redução muito significativa, ainda hoje a Assembleia Municipal do Porto deve estar agora a discutir a aprovação de um memorando de entendimento para a intermunicipalização dos STCP, que era uma grande ambição, até do Dr. Rui Rio, quando era Presidente da Câmara, e agora, ironia do destino, foi preciso um governo do PS e um Presidente da Câmara independente para obter aquilo que o Dr. Rui Rio tanto quis e que os governos do PSD nunca lhe deram. Isto são perguntas rápidas para respostas rápidas. Exatamente. Os senhores estão de acordo agora, os dois, em que a regionalização é uma coisa que vale a pena. Dr. Rui Rio, se é tão importante assim, porquê é que não está no programa do PSD? Porquê é que não pôs lá uma linha sobre a regionalização? Está a descentralização, certo. A regionalização é a forma mais ousada, digamos assim, mas de o fazer. Mas que o senhor defende? Pois, mas eu não defendo assim. Vamos lá ver uma coisa. Eu votei contra a regionalização. A primeira, de 98, sim, sabemos. Pusessem o que pusessem, eu ia votar sempre contra. Isso já disse, isso já disse. Hoje mas não agora tenho essa posição. Hoje não tenho essa posição. Eu hoje tenho uma posição diferente. E eu hoje gostaria que fosse possível fazer um diploma, uma lei, e a minha proposta é que seja a lei feita e essa lei depois é que deve ser referendada pelos portugueses, porque fazer uma pergunta que era regionalização ou não, as pessoas não sabem o que é. E, portanto, eu gostaria que houvesse um diploma que permitisse o meu voto a favor. E porquê que não pôs isso no seu programa eleitoral? Porque tem de ter diversas condicionantes, por exemplo, desde logo uma condicionante. É por isso que eu lhe estou a dizer, posso ser a favor ou contra, consoante a solução. Portanto, deixe-me dizer só uma coisa, por exemplo, uma das coisas que eu acredito é que a descentralização, ou a regionalização, o que queira ser, permite fazer mais com menos. Exatamente. Portanto, se é mais com menos, é com menos despesa pública. Se isso não estiver garantido, eu sou contra, está a ver? Se estiver garantido, já está um passo muito grande para eu ser a favor. E quero ser a favor. Doutor António Costa, no seu caso, não está a regionalização no programa do PS porque Marcelo Rebelo de Sousa é presidente e é contra. Bom, eu, ao contrário do Dr. Rui Rio, há 20 anos fiz campanha pela regionalização, votei a favor da regionalização e continuo a defender a regionalização. Mas acho que nós temos que, quando definimos um programa para 4 anos, temos que antecipar quais são as condições políticas que existem. Ora, há uma coisa que nós sabemos. O maior adversário da regionalização foi o atual Presidente da República. Já sabemos que ele até agora não deu o menor sinal de disponibilidade para avançar nesse dossiê. E, portanto, eu vejo mal que nos lancemos numa confrontação institucional com o Presidente da República sobre um tema que é divisivo, as melhores sondagens dão 51%, da saúde, 48%, outro, não é? E que, para quem defende a regionalização como eu, já bastou uma derrota para termos uma segunda. E, portanto, acho que a próxima vez que avancemos deve ser quando houver um consenso político suficientemente alargado para não haver reveses. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa não se pode recandidatar. Até lá, não, isso não tem uma coisa a ver com outra, por amor de Deus, não comecemos nessas tricas. Agora, entretanto, há coisas que se podem fazer. E uma das coisas que está no nosso programa de governo é que os presidentes das CCDRs, das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, passem a ser eleitos pelos autarcas da região, de forma a reforçar a sua legitimidade democrática, e este é o momento azado, porque, entrando nós agora num novo quadro de programação dos fundos comunitários, era bom já termos novas direções das CCDRs com esta legitimação autárquica. Como o Dr. Rio se recorda, nós não avançámos nessa medida, porque quando o Dr. Rio propôs a criação da Comissão na Assembleia da República, nós vamos parar, vamos ver o que é que a Comissão diz e, em função disso, avançaremos. Muito bem. Ora, o relatório foi entregue em julho, vai ser debatido no início da próxima legislatura e, em função disso, iremos avançar. Estamos mesmo nos momentos finais deste nosso debate. Uma questão que, surpreendentemente, o mundo tem vindo a surpreender-nos de uma forma muito impactante por vezes, subitamente voltou a falar-se e a decidir-se na Europa reintroduzir o serviço militar obrigatório. Países como a França e a Suécia estão a fazê-lo. Dr. Rui Rio defende eventualmente ou pondera a reintrodução do serviço militar obrigatório em Portugal? Eu penso que, primeiro, eu como jovem da juventude social-democrata na altura, fui um dos que mais combateu o serviço militar obrigatório, precisamente depois de o ter feito e ter visto o que era o serviço militar obrigatório naquela altura, portanto, nos anos 80, que não servia para nada da forma como funcionava. Agora, eu penso que vai ser muito difícil essa ideia vingar em Portugal.
até por razões de ordem orçamental. Mas eu tenho conhecimento que, efetivamente, também nas Forças Armadas Portuguesas, há quem veja com muito bons olhos abrir outra vez o debate em torno da existência ou não do serviço militar obrigatório. António Costa. Bom, eu também fiz o serviço militar obrigatório, mas não defendo a reintrodução do serviço militar obrigatório. Defendo, sim, que consigamos criar melhores condições para haver maior atratividade no regime de contratos para praças, que se alargue a possibilidade de haver um quadro permanente para praças relativamente ao quadro técnico, de forma a reforçar a atratividade da satisfação das necessidades das nossas Forças Armadas, mas a sua profissionalização tem sido uma mais-valia e é graças a isso também que as nossas Forças Armadas têm destacado internacionalmente pela excelência do seu desempenho em todas as missões internacionais. Muito bem, meus senhores. António Costa, Rui Rio, muito obrigada por este debate. Encerra assim este confronto entre os líderes dos principais partidos em Portugal. Depois. Sim, é aqui que termina. Foi como vimos e ouvimos.